Fala, meu povo dos números! Vambora? Seguindo o nosso estudo do ponto, base da nossa geometria analítica, para você ficar fera, luxuosíssimo no assunto, vamos seguir o estudo do ponto. Já falamos sobre o plano cartesiano, já falamos sobre os quadrantes, já falamos um pouquinho sobre ponto, agora nós vamos seguir. Bom, o que eu quero que você domine? Eu quero que você domine os pontos especiais. O que são pontos especiais? São pontos que estão em cima dos eixos ou em cima das bissetrizes. Então, lógico, pensa comigo. Eu tenho certeza que você sabe me dizer que se eu botar aqui o número 2, aqui o número 3, esse aqui é o ponto 2, 3. Já sabemos que todo ponto é um par ordenado, tem ordem. Então, o primeiro é sempre o x, o segundo é sempre o y. Mas eu quero que você entenda e guarde no seu coração o seguinte: e se eu quiser esse ponto aqui? Você tem que dominar isso. Você não pode ter essa dúvida. Quem é esse ponto? Esse ponto, ele está em cima do eixo x. Então, esse ponto tem 2 para o x e 0 para o y. Então, isso já é uma coisa importante. Se um ponto P pertence ao eixo x, se um ponto está em cima do eixo x, ele será sempre da forma x0. Sempre que um ponto está em cima, está sobre o eixo x, ele sempre vai ter o y0, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número menos 4, quem é esse ponto? Esse ponto vai ser o ponto menos 4, 0. Todo ponto em cima do eixo horizontal, do eixo x, ele tem y0. E se eu quiser esse pontinho aqui, agora um pontinho que está em cima do eixo y. Então, agora é o contrário. Se um ponto está em cima do eixo x, o y dele é 0. Quando um ponto está em cima do eixo y, o x dele é 0. Então, ele vai ser do tipo 0, 3. Se eu colocar aqui para baixo, por exemplo, no menos 2, vai ser 0, menos 2. Gente, essa é a base da geometria analítica. Você tem que dominar isso, beleza? Então, eu vou escrever aqui para você, ó. Se um ponto P pertence ao eixo y, ele sempre será da forma 0y. Comigo? Tranquilo? Beleza? Existem dois eixos rotacionados ali, que é um deles, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembra dos quadrantes? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Primeiro e terceiro. A bissetriz, né, é uma reta que divide o ângulo em partes iguais. Ou seja, aqui é um ângulo de 45 graus. Ok? Bom, essa bissetriz em matemática a gente chama de B13. Bissetriz dos quadrantes ímpares 1 e 3. Sempre que um ponto está em cima da bissetriz, ela tem uma característica importante. Ela sempre vai ter as coordenadas iguais. Então, anote no seu coração. Sempre que um ponto pertence à bissetriz dos ímpares, ele sempre vai ser um ponto do tipo AA. Ou seja, x igual ao y. Então, exemplo, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1. A outra bissetriz é a dos quadrantes pares, é a B24. Se um ponto P pertence ao B24, a bissetriz dos quadrantes pares, a característica é que as coordenadas serão opostas. Então, exemplo, 2 menos 2, menos 1, 1. Tá claro? Tá todo mundo comigo? Deu aquela contemplada bacana? Olha lá. Isso tudo tem que ir para o seu caderno. Você tem que estar anotando isso tudo, beleza? Olha lá. Todo ponto que pertence ao eixo das abscissas, eixo x, sempre vai ter
forma x0. Todo ponto que pertence ao eixo das ordenadas, eixo y, sempre vai ser do tipo 0y. Se ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ele terá sempre as coordenadas iguais. Na dos quadrantes pares, as coordenadas opostas. Beleza? Respirou? Tá comigo? Então vamos embora. Bom, outra coisa importante sobre o estudo do ponto, e agora estamos caminhando para o fim, é a condição de alinhamento. Ou seja, dados 3 pontos, lógico, se eu só tenho 2 pontos, lógico que eles formam uma reta. Se eu tenho 3 ou mais, qual é a condição de alinhamento? E aqui eu vou me preocupar com a condição de alinhamento de 3 pontos, beleza? Bom, condição de alinhamento de 3 pontos, basta que você jogue naquele determinante. Lembra lá, estudo de matrizes, determinante. Você vai pegar os pontos em qualquer ordem. Ponto P1, x1, y1. Ponto P2, x2, y2. Ponto P3, x3, y3. Tá comigo? Você vai pegar os pontos e montar um determinante. Aqui, ó. x1, y1, x2, y2, x3, y3. A última coluna, sempre você vai completar com 1. Sempre. Se os pontos estão alinhados, esse determinante tem que dar 0. Você vai fazer o cálculo do determinante, exatamente como você faz lá no estudo de matrizes, beleza? Repete as 2 primeiras colunas aqui, diagonal secundária, diagonal principal, calcula o determinante. Se esse determinante der 0, significa que esses pontos estão alinhados. Chico, e se os pontos não estão alinhados? Aqui, ó. Se os pontos não estão alinhados, eles formarão um triângulo. Visualiza, 3 pontinhos. Ou eles estão assim, ou eles estarão assim. Não estarão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Módulo do determinante dividido por 2. Simples assim. E o determinante, você já calculou, você já sabe calcular ali de cima. Vamos embora? Por um exemplo bacana, para tu dominar, fofo. Coisa luxuosa. Eu quero que tu domine o estudo do ponto. Olha lá, eu quero saber o seguinte, aqueles 3 pontos, será que eles estão alinhados? Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Se eles formam um triângulo, o triângulo tem área. Como é que eu calculo a área do triângulo? Modo determinante sobre 2. Então, nós vamos fazer o cálculo. Vamos calcular para ver se aqueles pontos estão alinhados. O que eu faço? Eu pego os 3 pontos e coloco aqui, ó. Completo com 1 e vou calcular o determinante. Lembra? Olha lá. Como é que a gente calcula determinante? Repete as 2 primeiras colunas. Repete as 2 primeiras colunas. E agora você vai fazer cálculo determinante como você sabe lá da matriz. Diagonal secundária. Essa diagonal. Você vai pegar cada um desses aqui, ó, multiplica e troca o sinal. Aqui vai dar 0. Multiplica e troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. Troca o sinal, menos 4. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. Como é diagonal secundária, troca o sinal. Menos 6. Agora vamos para a diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Diagonal principal, você multiplica e mantém o sinal. 2 vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3 vezes 4, 12. Quando você somar isso tudo, olha quanto é que deu. 3. Repare, 3 é diferente de 0. Se é diferente de 0, os pontos não estão alinhados. Se eles não estão alinhados,
Se você fosse desenhar esses 3 pontos num plano cartesiano, você iria ver claramente que existe um triângulo. Então, se eu tiver que calcular a área desse triângulo, a área do triângulo é o módulo do determinante. Por que módulo, Chico? Porque o cálculo do determinante pode dar negativo. Aí você pega só o módulo, beleza? Dividido por 2. Lembrando que módulo é um número sem sinal, beleza? Então, 3 sobre 2, se você fosse calcular a área daquele triângulo, você iria fazer a conta e observar que daria 1,5. Queridos, assim encerramos. Lembrando que isso é uma gravação. Então, você pode pausar o vídeo, volta. É assim que a gente estuda à distância, de forma remota. Espero ter contribuído. Fica comigo. Tem muito mais coisa boa em matemática para nós estudarmos. Assim, encerramos o nosso estudo do ponto, a base da geometria analítica. Agora já estamos prontos para começar o estudo sobre retas. Bora?